Boa tarde. Hoje é dia de falarmos um pouco mais a respeito dos mistérios do conhecimento. E dentre esses mistérios do conhecimento, eu vou responder a terceira pergunta da Maria de Guaianazes, que ela pediu para que eu falasse sobre se as pessoas que morrem se lembram da sua vida depois que elas estão no mundo dos espíritos. Se ela lembra que seus atos bons ou maus se vão a ser lembrados depois dessa vida também. Então, para que a gente entenda sobre esse assunto, nós precisamos entender uma coisa. A primeira coisa que precisamos lembrar é que, para mim, poder lembrar do outro lado, se eu lembro ou não das coisas que aconteceram na minha vida enquanto eu estou vivo, eu preciso entender primeiro o que as escrituras elas dizem sobre o que é o pensamento e o poder que ele tem na nossa vida. Para nos ajudar a entender sobre esse assunto, nós vamos ver sobre as palavras do presidente Gordon B. Hinckley, um homem extremamente estudioso na doutrina de Cristo. E nas próprias palavras dele, ele disse assim: gostaria de falar esta manhã sobre uma passagem da Bíblia. Ela se encontra no Velho Testamento, no livro de Provérbios, que fala assim: porque como o homem imaginou no seu coração, assim ele é. Vocês já ouviram isso muitas vezes. Considero isso algo profundo em suas implicações. Um homem ou uma mulher torna-se, em grande parte, o produto de suas crenças. Nosso comportamento é governado por nossos pensamentos e nossas crenças, e esse torna-se nosso padrão de conduta. O que ele está querendo nos ensinar aqui? Ele está querendo dizer com isso que nós estamos aqui na Terra agora e nós vamos nos tornar aquilo que nós pensamos. Como assim? Por exemplo, se eu tenho a tendência ou hábito de ser uma pessoa ruim, não gosto do meu vizinho, odeio todas as pessoas, em vez de elevar a vida das pessoas, eu procuro prejudicar e afundar a pessoa cada vez mais, não gosto de fazer o bem, tenho raiva de mim mesmo. Esses sentimentos, quanto mais nós nos dedicarmos para desenvolver esse tipo de sentimento e pensamento no nosso coração, nós vamos acabar nos tornando essa pessoa. Por outro lado, também, se uma pessoa ela deseja praticar o bem, ajudar o próximo, fortalecer os joelhos que estão enfraquecidos, ter a capacidade e a bondade de ouvir os problemas dos outros com o propósito de ajudar e fortalecer aquelas pessoas, se eu tenho amor no meu coração, se eu amo meu vizinho, se eu amo a minha esposa, se eu amo todas as pessoas. Esse sentimento, quanto mais eu me dedicar também a esse tipo de sentimento, mais eu vou me tornar essa pessoa. Só que quando eu me torno, é algo que já está dentro de mim. Eu vou me tornar ou uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Se eu me tornar essa pessoa, boa ou ruim, e eu morrer nessa condição, o que o presidente Hinckley está querendo dizer é que essa mesma condição vai surgir comigo do outro lado dessa vida. Se eu sou ruim aqui, eu vou continuar sendo ruim. O mesmo espírito que possui o meu corpo de maldade aqui nessa vida, esse mesmo poder,
esse mesmo espírito, ele vai ter poder sobre o meu espírito naquele mundo eterno. Agora, se eu for bom aqui, esse mesmo espírito de bondade também vai comigo naquele mundo eterno. Então, tudo vai depender do que eu estou cultivando agora, eu vou colher depois. Agora, a pergunta que nós devemos parar e pensar é: o que nós estamos pensando agora? Quais são as minhas atitudes durante a vida? Será que são coisas que são aceitáveis no Evangelho de Jesus Cristo? Será que o que eu estou fazendo representa o que Jesus Cristo me ensinou? Então, porque isso é importante nós pensarmos, porque é com esse mesmo Espírito que eu vou surgir lá do outro lado do véu, no mundo dos espíritos, depois da morte. Eu vou levar junto. Então, isso é muito importante a gente pensar. Isso também responde o outro problema que as pessoas normalmente pensam: a pessoa morreu, ela vai descansar. Não é bem assim. Vai depender do que ela plantou aqui, do que ela realmente colocou na sua mente e no seu coração, porque aí vai para lá também. Então, hoje nós vamos clarear cada vez mais sobre esse assunto. Agora vamos dar uma olhada sobre o poder do pensamento, como nós devemos cuidar dele dentro das Escrituras. Vamos ver aqui, no livro de Alma, no livro de Mormon, ele nos ensina quais são o poder e as consequências que tem o nosso pensamento. Olha o que fala aqui, em Alma capítulo 12, versículo 14. Fala assim: porque nossas palavras nos condenarão. Sim, todas as nossas obras nos condenarão. Não seremos considerados sem mancha, e nossos pensamentos também nos condenarão. E nesse terrível estado não nos atreveremos a olhar para o nosso Deus, e dar-nos-íamos por felizes se pudéssemos ordenar às pedras e montanhas que caíssem sobre nós, para esconder-nos de sua presença. Isso, porém, não pode acontecer. Temos que nos apresentar perante Ele em sua glória e em seu poder e em sua força e majestade e domínio. Então, olha que informação sagrada que eu estou compartilhando com vocês aqui hoje. Porque a nossa língua, o que nós falamos, o que nós pensamos, as nossas obras, tudo pode nos levar à condenação. Só que o nosso propósito é nos evitar isso. Só que aí chega aquela questão: será que depois dessa vida, será que realmente eu vou lembrar no mundo dos espíritos sobre as minhas obras boas ou más? Vamos ver agora o que a Bíblia nos ensina sobre isso. No livro de... São duas escrituras que vão falar sobre isso. A primeira, ela se encontra no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 3. Ela fala assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, o que isso significa? Que durante toda a nossa vida, aquilo que nós colhemos na nossa mente, no nosso coração, sempre vai nos acompanhar, tanto nessa vida quanto na outra. Então, as escrituras, elas estão tudo se confirmando sobre esse mesmo assunto. Então, só que tem uma diferença: o pecado, que nem está falando aqui em Salmos, nós vamos lembrar dos nossos pecados sempre diante de nós, desde que a gente não se arrependa, desde que a gente não mude. Agora, no momento que nós nos arrependermos e corrigirmos e pararmos de cometer pecado, apesar que pecado a gente sempre comete, mas é importante entendermos que nós temos a capacidade de sempre nos corrigir e de nos arrepender,
Por isso que Jesus Cristo ele morreu por nós. É nos dando esperança de que se a gente se arrepender, ele perdoa os nossos pecados. Então, o grande segredo é se eu quero me arrepender ou não. Agora, tem uma história na Bíblia também, que é a segunda escritura, que eu quero compartilhar com vocês, é que é uma experiência que Jesus Cristo ele contou, que está localizada em Lucas, capítulo 16, versículo 25, que fala sobre o rico e o Lázaro. Essas duas pessoas, nesse versículo, já está mostrando que eles já morreram e estão lá no mundo dos espíritos. E lá, Abraão, olha o que Abraão ele falou para o rico. Olha o que ele disse. Fala assim: mas Abraão respondeu: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Olha que informação maravilhosa. Então, o que essas escrituras todas elas nos ensinam? Que nós sim vamos lembrar de todos os nossos pecados, de todos os nossos atos bons e de todos os nossos atos ruins. Agora, as pessoas podem até perguntar, mas por que eu preciso lembrar de tudo isso? Porque depois do mundo dos espíritos, lá no mundo dos espíritos, nós agora esperamos acontecer duas coisas lá. A primeira delas é a ressurreição dos mortos, e a segunda delas é o julgamento final. Então, não se vai ter um julgamento final, então não dá para me ser julgado justamente se eu não me lembro. Agora, se eu lembrar de tudo o que eu fiz de bom e de ruim, aí vai ficar fácil compreender quando eu for levado a julgamento. Nosso Salvador Jesus Cristo é o juiz. E eu vou ter que lembrar do que eu fiz, para que quando ele falar, filho, você vai herdar as mansões de meu pai, as mansões que eu preparei desde a fundação do mundo, você vai habitar nelas. Isso para os justos. Agora, para os iníquos que não querem guardar os mandamentos e servir a Deus e praticar o bem, então eles vão ser levados para as trevas exteriores. E lá, como as escrituras dizem, vai ter lamentação e ranger de dentes. Então, que possamos entender e ficar claro isso, que nós vamos receber aquilo que estamos plantando, tanto aqui nessa vida, quanto depois também. Então, essa mensagem eu queria compartilhar com vocês, avisando que realmente nós vamos lembrar de todos os nossos atos bons e ruins depois dessa vida, para que o julgamento seja justo.